Bom dia, e hoje nós terminamos a nossa caminhada, a nossa jornada de 6 meses com as Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos conduzir desses capítulos 11 até 22 Apocalipse, para que possamos ser pessoas apaixonadas pelas Escrituras e possamos dia a dia nos imergirmos nessa palavra. Cada vez mais nós tenhamos sede e fome da Tua palavra, Jesus. Amém. Capítulo 11. Triunfos das testemunhas de Cristo. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixai-o de lado e não meças. Foi dado a gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São elas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia, têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem com toda sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou, puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 parte da cidade, e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a 2ª desgraça, e eis que depressa sobrevém a 3ª. Última trombeta, chegada do reino de Deus. O 7º anjo tocou a trombeta, ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus dominador, que és e que eres, porque assumistes a plenitude de teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o teu tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corrompem a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a águia do seu testemunho. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro, mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1270 dias.
Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus, mas esses venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho, desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todo o que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino, mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e ele se estabeleceu na praia. Capítulo 13. As 2 feras. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada, e todos pasmados de admiração seguiram a fera, e prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e hão de adorar a todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso, quem matar pela espada deve ser morto. Essa é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância dessa, e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem de fera que sobrevivera ao golpe de espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pudesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Capítulo 14. O Cordeiro e seus eleitos. Eu vi ainda o Cordeiro estava de pé no monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao rimbombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra.
Esses são os que não se contaminaram com mulheres, que são virgens, são eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá, foram resgatados entre os homens, como primícias oferecidas a Deus e aos Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Juízo divino. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, clamava em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice de sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras o seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava como que um filho do homem, com a cabeça cingida da coroa de ouro e da mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta, para que aquele que estava sentado na nuvem lance a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu, tinha também uma foice afiada, e outro anjo, aquele que tem o poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos de vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos num grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que atingiu até os níveis dos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. Sétimo últimos flagelos. Vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham seus últimos flagelos, porque por eles é que se deteve consumir a ira de Deus. Vi também como o mar transparente, irriçado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, à sua imagem e ao número do seu nome, conservavam-se de pé sobre esse mar com a cítara de Deus. Cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu então 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Encheu seu templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16. 7 taças da ira de Deus. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, que se transformaram em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: tu és justo, tu que eras o santo, que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber, eles o merecem. Ouvi o altar dizer: sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com o fogo. E os homens foram queimados por grande calor,
e amaldiçoaram o nome de Deus, que pôde desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da fera, seu reino se escureceu, e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram Deus do céu por causa de seus sofrimentos e de suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se abrisse caminho aos reis do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes aos rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que venha como um ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles o reuniram num lugar chamado em hebraico Armar-Gedom. O sétimo derramou a sua taça pelos ares, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve, desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Capítulo 17. Castigo da Babilônia. Veio então um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria de sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu vistes era mais já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Irão admirar-se os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer por pouco tempo. Quanto à fera que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à fera sua força e seu poder. Combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: as águas que viste à beira das quais a prostituta se assenta são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e queimarão ao fogo, porque Deus lhe incutiu o desejo de executar os seus desígnios, de concordar em ceder a sua soberania à fera, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. A queda da Babilônia. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha poder, grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: caiu, caiu Babilônia grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de meu meio para que não participes de seus pecados e não tenhas parte das suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu,
e Deus se lembrou de suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e retribui-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que faz ostentação de luxo, dá-lhes em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: e sou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para a tua execução. Também os negociantes da terra chorarão e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhe compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamono e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe de medo de seus tormentos e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalhavam no mar pararam longe. Exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: que havia de comparável essa grande cidade? E lançavam pó sobre os cabeças, chorando e lamentando-se com essas palavras: ai, ai, da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela o céu, e também vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então, um anjo poderoso tocou uma pedra do tamanho de uma pedra grande de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais de ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, das trombetas. Não se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie, não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho, não brilhará mais em ti a luz de lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Capítulo 19. Estabelecimento do reino de Deus. Depois disso, ouvi do céu como que um imenso coro que cantava: aleluia, a nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta, que rompia a terra com sua prostituição, e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçarão: aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: amém, amém. Vitória de Cristo. Do trono saiu uma voz que dizia: cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas, e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus o dominador. Alegremos, exultemos e demos glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada, foi-lhe dado a revestir de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: escreve, felizes os convidados para ser das núpcias do Cordeiro. Diz-me ainda: essas são palavras autênticas de Deus. Prostei-me aos pés para adorá-lo, mas ele me diz: não faças isso, eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Teus olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele.
Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol, a chamar em alta voz todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comeres carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob seu controle, com os quais seduziram aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso, os demais foram mortos pelo cavaleiro, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Capítulo 20. Sorte do dragão. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente que é o demônio Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que completasse 1000 anos. Depois disso ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera, ou sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida, até que se completassem os outros 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosos como a areia do mar, subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e da cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Julgamento geral. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos e que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Tudo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Capítulo 21. Novo céu e nova terra. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, o que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte d'água viva. O vencedor dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. A glória da igreja eterna, Jerusalém celeste. Nova Jerusalém descida do céu. Então veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém,
que descia do céu junto de Deus, revestida de glória de Deus, assemelhava seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardada por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro com medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado, o comprimento igualava a largura, mediu a cidade com a vara 12.000 estágios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais, e mediu a muralha 144 côvados segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Cada uma das 12 partes era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro transparente como cristal. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor, Deus dominador, é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a ela a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratica abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E o capítulo 22. Mostrou-me então um anjo, um rio de água viva, resplandecente como um cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face, e seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará de luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Vinda de Cristo. Ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que vem em breve. Feliz aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Fui eu, João, que vi essas coisas. Depois de ter ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que se mostrava, mas ele me disse: não faças isso. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras desse livro. Prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: não seles o texto profético desse livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratica impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Feliz aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder penetrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a estrela radiosa de manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouvi dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia desse livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas nesse livro. Se alguém lhe tirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A palavra do Senhor esteja com todos. E aqui termina essa jornada de 6 meses com a palavra de Deus. Muito obrigada por você estar comigo todos os dias, me escutando. E nós juntas fizemos essa leitura. E que cada dia mais eu peço em nome de Jesus, nós possamos ser batizadas com a palavra de Deus. E cada dia mais possamos escutar essas palavras que nos levarão para a vida eterna. Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua participação.